primeiros 5 versículos do Evangelho de João. Evangelho de João. Que, na verdade, foi, a gente pode falar assim, foi o último texto escrito por João, né? Ele escreve a epístola, né? A primeira epístola de João, que a gente acabou de estudar. Ele escreve a segunda, que a gente vai falar para os finalmente, que a gente vai ver até lá. E a terceira epístola. Aí, já no finalzinho da vida dele, que as datas do livro são ali, lá para o ano 90, ano Domini, né? Porque era um ano antes de 100, antes do ano 2, né? Século 2, que é a partir do ano 100. Então Jesus esteve aqui mais ou menos até o ano 30, 33, e aí, durante 60 anos depois, é que o João vai escrever essas memórias dele. E nada disso foi por acaso, né? Nada, a gente acha assim, que a Bíblia foi assim, Deus um dia levantou, João, escreve João aí. Não, tanto é que eu estava lendo algum comentário sobre o livro e eles falando que nenhum dos evangelhos tem a autoria. O João não fala que foi ele que escreveu. Isso é a tradição que vai dizendo, foi ele, a gente andou com ele. E ele mesmo vai dizendo no final do livro, olha, eu escrevi essas coisas para que vocês deem testemunho, né? Esse é o discípulo amado, acerca do quem eu vinha falando desde o capítulo 1, mas ele nunca fala que é ele. Eu sou o João, irmão do Tiago. Porque naquela época, a gente não tinha esses critérios científicos de autoria, né? Hoje você vai fazer um trabalho acadêmico, tem que colocar, e aí por isso que a gente entende a estatística da ciência, porque você tem que colocar a sua graduação, o que você já fez, seu currículo lá, você tem que colocar tudo para ficar certo historicamente que foi você. Mas aqui, como se trata de verdades espirituais, eu vejo até uma questão divina mesmo. Outro dia uma pessoa me abordou e falou assim, olha, isso é uma coisa bem esquisita, mas é até bom para deixar a gente sem glória mesmo, né? Assim, olha cara, Deus te ama muito, mas Ele não vai deixar você entender a extensão disso. Então, prepara, faz tudo que seu coração mandar, que você vai ser desprezado mesmo. Mas você não sabe onde é que você está sendo aplaudido. A pessoa falou isso, né? Aí eu lembrando do que a pessoa estava comentando sobre os evangelhos, que nenhum deles conseguiram, digamos assim, deixar a marca deles. Tudo fica na base da tradição. Aí o ateu já lê isso, quem garante que foi João que escreveu isso? Eu tenho certeza que foi João que escreveu isso, porque o mesmo Jesus que falou com João, você vai viver até quando eu quiser, também não falou com ele que ele ia ter glória terrena, não. Só falou com ele assim, a sua glória é fazer as coisas que eu pus na sua mão, que eu coloquei no seu coração, e não tem coroação de ninguém. A religião vai ficar coroando, tem dia de São João, coração de Nossa Senhora, sei que a religião faz isso. Vocês, a glória de vocês é escrever isso. E o pior ainda é aguentar a inglória de quem vai vir depois e vai lucrar em cima do que você escreveu, né? Porque quantas igrejas lucram com as palavras de João? E aí o João escreveu tudo e é o sal que sobe, né? Vós sois sal da terra e a luz deste mundo. Então, quanto mais a gente dá sabor à vida, é porque mais a gente sumiu, né? Um sal que é visto, a comida está mal feita. A comida só está muito bem feita quando o sal some. E aí o João foi esse sal da terra, escrevendo esse evangelho. E ele começa assim, ó. Vamos fazendo aqui alguma meditação. João 1, do 1 até o 5 só. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Só até aqui, que daqui para frente ele vai começar a falar do João, o xará dele, né? O João Batista. Mas, então a primeira questão é essa, o cara escreve essas verdades eternas, e ele não tem glória humana nenhuma a levar disso. Ele não pode descer lá do céu e brigar por direitos autorais. Né? Só foi um ser cheio do Espírito Santo que deixou isso aqui. E é claro que, conforme o próprio Jesus falou, a frívola que os homens proferirem, dela darão conta no dia do juízo. Ou seja, todo mundo que pega essas palavras eternas e fazem dela fonte de lucro, fonte de um monte de coisa, né?
O Evangelho de João com capa para quem tem cachorrinho puro, quem faz essas coisas todas, vai pagar certamente. Só que o João não vai ter como lutar em relação a isso. Ele só foi o João. E ele começa aqui trazendo verdades eternas, né? A gente já deve ter aprendido em algum curso de batismo, alguma escola dominical aqui da fora, que a palavra grega original, né, para verbo é logos, né? E ele já começa com essa problemática. Porque quando João fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele já está criando um neologismo, porque logos no grego, e ainda tem essa questão, né, o Evangelho foi escrito em grego, porque ele está refletindo a cultura dele. Quando é que, antes de falar dessa questão do verbo, né, e do logos, por que o João começa com essa questão? Primeiro, ele estava longe de Israel, né? No ano 70, ou seja, quase 35 anos depois da morte de Cristo, da sua ressurreição, o templo de Israel foi destruído. E aí cessou o sacrifício até hoje, né? Quase 2020 anos de sacrifício cessado em Israel, e a história deles todas é no sentido de tentar voltar a sacrificar. E Deus está assim, eu não estou nem aí para o BO de vocês. Vocês estão lá com tudo prontinho para voltar a sacrificar. Isso não vai acontecer. Porque o cordeiro foi morto e Deus não se deixa escarnecer. Não vai ter mais sacrifício. O sacrifício foi feito e uma hora eles vão ver aquele a quem eles traspassaram. Então João, cerca de 30 anos depois, ou por que não dizer 60 anos depois, porque ainda foi bispo de Éfeso, blá blá blá, a coisa toda, estava na ilha de Patmos, né? Ele começa a escrever, olha, por uma comunidade grega, daí a palavra grega que ele usa. Então não é um evangelho escrito em hebraico, é um evangelho escrito em grego, porque ele estava conversando com o mundo grego, Israel estava disperso, ele não tinha com quem falar. E ele acabou de vir daquela situação que a gente viu em 1 João, né? Dessa disputa se Jesus era ou não era Deus. Então João tinha um compromisso de falar, eu andei com Deus em pessoas, eu não vou morrer sem mostrar para vocês que ele é Deus. E aí ele começa. E aí ele fala assim, não, porque verbo vem do logos, e logos para os gregos é o pensamento, é a lógica, né? É o conhecimento. E aí é pouco demais para descrever Deus. Não tem uma outra tradução para fazer, né, chamar o logos de verbo, mas ele está dando outro significado aí. Não estou aqui falando de pensamento, de ideia. Isso aí a filosofia grega já gosta. Estou falando de uma outra coisa. Estou falando que o verbo, ou seja, o logos, o conhecimento, o material que vocês acham que é etéreo, o valor ético, ele se fez carne. Então eu não estou falando aqui de lógica, porque de lógica está todo mundo farto. Estou falando aqui de verdade encarnada. Então, no princípio era o verbo. E aí não está falando mais de pensamento, está falando de palavra. Ó, só de eu estar escrevendo aqui já é o verbo se fazendo carne. Só de vocês estarem se reunindo aqui, já é o verbo se encarnando. Só de vocês estarem com o desejo de me encontrar ou com o desejo louco de fugir de mim, isso já é o efeito do verbo, porque o verbo é Deus eficaz, o verbo é Deus sendo Deus no dia a dia. Ele não está falando aqui de, no princípio era o conhecimento. Está falando, no princípio, Deus sempre existiu. Deus sempre fez. Deus sempre falou. Né? Então ele não é uma palavra, ele é uma palavra viva. Ele é uma palavra que ele vai falando e as coisas vão acontecendo. Que é o sonho de todo ser humano mágico. Né? Vamos agora profetizar. Não, ele não é o profetismo. Ele é a profecia. Ele não é, vamos declarar, ele não é a declaração. Ele é a palavra viva e eficaz da qual não tem como você fugir. Aí ele começa. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E aí ele está jogando com a lógica grega, né? Olha, vocês não conseguem entender essa história de que um só Deus ao mesmo tempo é três. Pois é. Tem aí a divindade. E Deus é tão Deus que ele consegue ser não Deus sendo Deus? Como assim? Deus é Deus eterno na figura do Pai. Mas Deus é não Deus na medida em que ele tem o seu Filho, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus é um Deus que é não Deus. E isso é a gente tentando explicar, porque ele está dizendo o seguinte, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né?
E ele continua. Ele estava no princípio com Deus. Está dizendo, olha, sabe esse cara que vocês acham que nasceu aí cerca de 4 antes de Cristo e morreu em 29 antes de Cristo? Porque Jesus morreu com 33 anos, mas de acordo com os cálculos, ele não nasceu no ano 0, ele nasceu no ano 4 antes de Cristo. Então ele nasceu no ano 4 e morreu no ano 29, aos 33 anos. Né? Esse cara que veio a nós no tempo e espaço, ele já era desde o princípio. Vocês estão pensando o quê? Vocês estão adorando um ídolozinho judeu? Ih, ele é antes de Abraão. E ele veio aqui dizer para a gente, olha, vocês estão impressionados com Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Reproduzindo aquele Deus que falou com Moisés. Ai, Senhor, o que eu vou dizer para o povo? Quem é que me enviou? Ah, fala que eu sou, te enviou. Aí está dizendo, então, o eu sou que falou com Moisés, sou eu. Né? E Abraão muito se alegrou ao ver o meu dia. Vocês estão querendo me matar. Seus bonitinhos, corretinhos. Aí, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele está dizendo, então ele não é uma criatura, ele criou todas as coisas. Se você vai na tradução do Novo Mundo, que é a tradução da Torre de Vigia, né? Mais conhecida como Testemunho de Jeová, ele fala assim, não, Jesus é a primeira criação de Deus. Não tem primeira criação de Deus. Jesus criou tudo. O primeiro próton, o primeiro fóton, quando o Gênesis fala, por isso que o João até começa, né? No princípio era o verbo. O que tinha lá no princípio? Lá em Gênesis. No princípio, a terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, falando para aquele povo analfabeto de cerca de 1500 a.C. E aqui ele está dizendo, esse Espírito que está em todas as coisas é o próprio Verbo eterno. Porque ele vai dizer que sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, existe por meio dele. Ele é o Criador de todas as coisas. Os Colossenses vai dizer isso, né? A carta de Paulo aos Colossenses. Né? Nele tudo subsiste, não tem nada que exista fora dele. Até o diabo, porque tudo que existe de bom, tem coisa boa no diabo? Tem. O bicho é muito inteligente, o bicho tem uma capacidade de operar coisas maravilhosas. Ele é tão bom que ele seduz os seres humanos. E essa capacidade foi dada por Deus. Agora, se você tem Deus aqui, e tudo que ele criou. E aí o que é o mal? O mal é tudo que está fora disso aqui. Aí alguém aqui de dentro cobiçou o que está aqui fora. Tudo que é não Deus, né? Então não é Deus aqui, o diabo aqui. É Deus aqui, o diabo aqui, criado por ele, que falou assim, eu quero algo que não seja isso. E tudo que está fora de Deus é mal. E ele hoje é o grande escravo do mal, que faz outros muitos escravos pelo mal. Ele quer dizer, mas deixa o diabo para lá, só quero que vocês entendam que todas as coisas foram feitas por ele, e ele enfatiza, sem ele nada do que foi feito se fez. E ele continua. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Lá em Gênesis não fala que disse Deus, haja luz? Né? E, inclusive, a gente vai ficar sabendo que o Sol, né, os luminares, foram criados dias depois. Mas a luz já estava lá, porque a luz é ele. É ele iluminando todas as coisas. E se a gente for olhar do ponto de vista meramente físico, né, o universo é escuro, né? Da nossa percepção, o universo é uma treva só. Né? Então, luz é mais um valor ético do que um valor físico, químico. A luz é que todas essas coisas existem na sua contradição. Como pode ter tanta luz em tanta escuridão? É porque ele é a luz que ilumina todas as coisas. Né? Então a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí ele vai fazendo essa passagem, né, entre o que é espiritual e o que é metafísico, o que é material. Ele só chega assim, eu só estou aqui para dizer uma verdade. Não tem jeito de uma pessoa dizer que tem um contato com a divindade se ela não entendeu que Jesus é a palavra eterna de Deus. Aliás, isso aqui nos toca numa questão particular, né? O nome da nossa comunhão aqui é firmados na palavra eterna, com todas as limitações do nosso vocabulário, que não contempla aí
firmados na palavra eterna e que a gente está de acordo, está todo mundo unido no verbo eterno que é Jesus. Né? E é uma palavra eterna, que é o mesmo evangelho que o João viu, né? Um anjo vindo do céu com o evangelho eterno para pregar. Quer dizer assim, o que é a existência? A existência, apesar de todas as questões particulares que a gente tem, é Deus pregando a sua palavra, é Deus se manifestando, é Deus falando. Né? A teologia clássica vai falar, né? Santo Agostinho, mentira, o Santo Tomás de Aquino, vai falar, né, das 5 provas da existência de Deus. Ele está dizendo assim, está tudo aí. Cada detalhe da criação, cada barulhinho de saber que você está ouvindo, isso tudo é a voz eterna de Deus dizendo, olha gente, isso tudo tem uma lógica, que vocês nem se importam com ela. Vocês estão se importando com a própria criação. As novas tecnologias, de preferência essas novas tecnologias, fizerem você ganhar muito dinheiro. Nada é feito por amor, tudo é feito para angariar para si. O que move a vida é a cobiça. A ciência só avança por causa da grana que o cientista vai ganhar. Se não fosse por dinheiro, não teria ciência. E o dinheiro ainda veio de uma outra coisa, né? Que é o princípio básico daquilo que a gente ama, que é o capitalismo, né? A gente, como cultura, que é eclesiástico, diz isso de maneira muito depressiva. Então vi que os homens vivem de disputarem uns com os outros. É a inveja que conduz a humanidade. É a inveja que é o carro motor da humanidade. É a inveja nesse sentido. Farmacêuticos, químicos, teóricos das humanas, estão todos agora tendo assim, o que eles vão poder criar para derrubar o que já está criado. E por isso tem até verbas governamentais a briga em relação a isso, né? Por que as engenharias, a medicina, as ciências da natureza são ovacionadas? Porque elas têm criações concretas para poder esfregar na cara dos outros. Né? E apesar disso tudo, no meio disso tudo, a gente não vai jogar a ciência fora. É que no mundo caído, mesmo a ciência sendo produzida pela disputa e pela inveja, assim caminha a humanidade, graças a muita coisa que essas invejas produziram, que a gente está aqui. Né? E aí João fala assim, então essas coisas são as coisas do mundo. Vocês foram chamados de uma outra lógica, não quer dizer que nós não podemos ser, sei lá, um futuro militar, uma breve professora de linguagens, né? Em breve, não é breve, não é em breve, cada um no seu conhecimento, mas ele está dizendo, mas vai chegar uma hora que todo aquele que teve contato com o Verbo Eterno vai saber que essas coisas todas foi só para você chegar em determinado patamar. E aí quando você chega nesse patamar, você para de trabalhar para ganhar dinheiro, mas você trabalha muito. Como diria o apóstolo Paulo, né? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque o lucro é você ser piedoso. Pode ser que esse lucro piedoso venha acompanhado de um lucro material. A gente tem até medo dessas palavras, né? Porque Jesus ele se manifestou assim de maneira muito perigosa. O Verbo Eterno veio entre nós e dizia, você quer me seguir? E sabendo que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, seja por falta de tempo, seja porque ele não tinha condições materiais mesmo. Nossa, o carpinteiro construiu uma casa de madeira para si. A vida é assim, porque eu estou de olho nas coisas celestiais. Esse é o meu lucro, esse é o meu ganho. Né? E aí, esse é o verdadeiro amor. Você fala assim, amor é tão arriscado, você produz tanto para um outro vir e lucrar em cima. Mas amor é isso. Amor é viver. E é você participar das heranças celestiais, eternas, né? Como dizia o apóstolo Paulo, nos lugares glorificados em Cristo Jesus. Né? Então, quando João chega e fala isso, né, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, é uma pergunta também eterna que a gente precisa fazer. Eu não preciso só entender que Jesus é a palavra eterna de Deus, eu preciso entender o seguinte, Jesus está sendo a palavra eterna de Deus em mim. A minha vida tem essa santa alucinação, porque a sensação que dá é que é uma alucinação, mas é uma alucinação cheia de verdade, mas é uma alucinação tão terrível que chocava quem andava com Jesus. Né? Quando Jesus, por exemplo, fala assim, olha, meu amigo Lázaro morreu, e eu vou lá para ressuscitá-lo. Aí o Tomé, vamos lá com ele, para a gente morrer com ele também. Vamos lá, dizer que vai se falar, vamos lá para a gente morrer com ele também.
Mas aí Jesus fala assim, gente, vocês deviam andar com essa aparente alucinação, porque o maligno já está julgado na medida que você entende que eu existo, que eu me manifesto em vocês, que eu quero andar com vocês. E é engraçado, né? Porque ele vai falando as coisas dele, mesmo não sendo crido. E a pergunta que a gente tem que fazer é, será que esse verbo eterno é um verbo eterno na minha vida? Eu vivo em função dele, eu vivo em função daquilo que eu ouvi dele, eu vivo em função das estruturas que ele me legou, das coisas que ele me apresentou. E cada um aqui tem um conhecimento diferente em relação a isso. Alguns têm um conhecimento apenas letrístico, outros têm um conhecimento de uma ampla tradição, né, da grande nuvem de testemunhos do Antigo Testamento. Outros têm conhecimentos mais místicos, né? A voz de Deus falou comigo, eu tive um sonho, alguém me parou na rua e falou alguma coisa. De qualquer maneira, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele vai dizer ainda em outras partes desse capítulo, né? E esse verbo, essa palavra eterna, ela se fez carne, ela habitou entre nós, cheia de graça e de verdade, né? Trazendo toda a glória do unigênito do Pai, ou seja, o único Filho que Deus tem. Ou seja, se Jesus é o único Filho que Deus tem, e todas as coisas foram feitas nele, nele é que nós somos feitos filhos de Deus. Então não adianta a filosofia da religião, ciência da religião, sociologia da religião. A verdade é uma só. E aí? Se converteram à palavra eterna? A palavra eterna tem nome, o nome dela é Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus crucificado. Jesus, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, ou é o vice-versa. Mas ele sempre vai ser escândalo para alguma pessoa e loucura para outra pessoa. Né? Prego a esse Cristo justificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Eu gosto quando ele fala isso, né, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, porque a religião sempre vai se escandalizar com a eternidade do verbo de Deus. Deus é tão eterno, ele é tão maravilhoso que a religião não dá conta. Meu filho, essas coisas que você está falando são muito perigosas. Essa semana não, semanas atrás eu estava conversando com uma digníssima senhora que se considera uma mulher boa, porque por trás de toda a trambicagem que ela faz, ela ora todos os dias de manhã. E aí eu estava dizendo para ela, a gente estava lidando com uma situação de uma filha que está precisando denunciar uma mãe. Estava dizendo para ela. E eu estava dizendo para a pessoa, não fique se sentindo culpada não, que muitas vezes a única maneira que a gente tem de honrar a nossa mãe é denunciando-a. Porque a religião adora falar de obediência. Mas o princípio eterno não é obedecer ao pai e à mãe. O princípio eterno é honrar o seu pai e a sua mãe. E às vezes a única forma de você honrar papai e mamãe é desobedecê-lo. Aí a pessoa regala o olho. Aí eu falo assim, eu já vi isso outras vezes na minha vida. Tipo, você está dizendo coisas muito perigosas para os jovens. Uai, é perigoso você dizer para um jovem que honrar pai e mãe é obedecer única e exclusivamente a Deus? Mesmo que eles façam igual o João aqui, ó, antes do João virar esse João que escreveu o Evangelho de João, ele andava tão gostosão com Jesus. Jesus, tem um samaritano ali metido a não sei o quê, posso botar fogo nele? Em outro momento, o Joãozinho que escreveu esse Evangelho falou para Jesus, né, irmão do Tiago, fizeram um combinado. Ô Tiago, então, Jesus joga uma ideia, ela fala que a nossa mãe que pediu. Jesus, mamãe, está perguntando se lá no teu reino, Tiago vai poder sentar à tua direita e João à tua esquerda. E aí os apóstolos ficaram assim, vocês estão pensando que vocês são quem? E eu um quebra-pau lá. Né? Que as pessoas assim, eles não querem que a gente ensine adolescentes, porque tudo para um adolescente é perigoso. Mas que é isso? Porque eu fui um adolescente sério, eu acredito em todo adolescente. Mesmo que haja um Joãozinho no meio deles, porque a palavra não é minha, de Jesus, a palavra é eterna, ela que vai fazer o efeito. Tudo que eu posso ensinar um adolescente é, cara, você é a melhor coisa que pode acontecer na nossa existência. Ainda que ele faça um péssimo uso disso, mas a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Né? Mesmo o João, que antes de escrever isso que a gente está lendo aqui, ele viu um cara expulsando o demônio em nome de Jesus, mas talvez o cara era um Yalorixá, né?
Babalorixá, né, que é o masculino. Babalorixá expulsando o demônio em nome de Olodumaré. Quem é Olodumaré? É aquele da Galileia. Aí Jesus, nós somos lá repreendê-lo, porque ele não anda conosco. Ele diz, deixa o cara expulsar o demônio em nome do Olodumaré, porque ele está achando que o Olodumaré sou eu. Ele não tem nada contra mim, Joãozinho. Mas João e os religiosos não dão conta. E depois o João aprendeu que a palavra é tão eterna que ela está sendo dita e propagada em lugares indizíveis. Por mais que isso deixe os religiosos escandalizados. Porque é isso. O que é o Cristo crucificado? Escândalo para os judeus, escândalo para o religioso, escândalo para a mulher tradicionalista que ora todos os dias de manhã e loucura para os gentios. Esse povo é doido. Esse povo acha mesmo que Deus, o santo, o intocável, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada, vem aqui falar com a gente que a gente é todo impuro? Aí está dizendo, mas é isso que é o verbo eterno. É que ele não tem fim e que ele fica no meio dos finitos. E ficar no meio dos finitos é ficar no meio de gente esquisita, de mulher amorosamente mal resolvida, de homem que acha que amar é sacanear, de adolescente que não tem esperança, de adulto que quer atrapalhar o adolescente a crescer. Por isso é que ele é a palavra eterna, porque ele sai falando com tudo e todos e ele é eficaz naquilo que ele faz. Então, a mensagem de Jesus é essa. Vocês precisam acreditar no que o Joãozinho está falando. No princípio, eu já existia. Todas as coisas foram feitas por meio de mim. Eu estava com Deus, eu era Deus. Eu estava com Deus porque eu consigo ser Deus e criatura ao mesmo tempo. Eu era Deus porque eu só consigo ser criatura porque eu sou Deus. Eu só consegui entrar no útero de uma mulher na Galileia porque eu sou Deus. Não é nada contra a sexualidade de vocês, é só para provar que eu não sou fruto de fecundação, eu sou fruto da minha deidade. Eu entro no corpo de quem eu quiser e eu me faço ser humano. Isso é que significa o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ai, vocês vão criar um monte de doutrina sobre isso, modalismo, unitarismo, unicismo, trinitarismo, trinitarianismo. E, gente, é o seguinte, eu só quero saber, vocês já começaram a iluminar pela minha luz? Já estão andando comigo? Ao invés de ficarem racionalizando? Por isso que Logos é muito pobre para mim traduzir. Vocês têm que aprender que compreender, às vezes não intelectualmente, mas compreender experiencialmente, na vivência, que eu sou eterno, que eu sou tão eterno que eu posso estar em você e com você. Essa é que é a salvação. Né? E aí ele termina assim, né? No nosso objetivo de hoje. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Claro que ele está falando aqui de um dado histórico e polêmico. Quando o João fala de trevas aqui, ele está falando contra a questão política e religiosa que o cercava. Política e religiosamente, quem era João escrevendo esse evangelho de João? Ele estava disperso, né? Os judeus foram para a diáspora, que durou até 1948. Foram espalhados por toda a terra e ainda foram quase consumidos pelo nazismo. E aí, em 1948, a ONU criou o Estado de Israel. Ele está falando dessa questão política e histórica. Mas ele está falando também de uma questão espiritual. Sabe o que é, gente? É que o meu povo ficou espalhado pela terra porque o meu povo não entendeu o verbo eterno que passou por entre eles. Eles olharam para o verbo e falaram assim, esse cara é Deus, a gente não pode aceitar ele aqui não. Pode. E o verbo falou com eles, o verbo tem um trecho. Mateus 23, um judeu reuniu o que Jesus falou. Falou, ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, cegos, guias cegos, serpente, raça de víbora. São todos os termos que Jesus usou só em um capítulo de Mateus. Para dizer, vocês me viram, vocês entenderam quem eu sou, vocês sabem quem eu sou, mas vocês preferiram o logos grego do que o verbo eterno? Então vocês vão ficar sem a habitação de vocês. É que isso já ia acontecer, porque o sacrifício vai ser feito, o sacrifício foi feito, não vai precisar mais sacrificar. Mas agora a promessa de Deus para vocês vai vir com cara de castigo.
O sacrifício será feito, o Cordeiro Eterno será imolado, do ponto de vista histórico, porque ele já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. E depois desse dia, vocês nunca mais vão derramar ovelhinhas e cabritos, que é o que vocês amam fazer. Nunca mais. E até hoje, nunca mais mesmo. Né? Então, o João está tendo em mente essa questão. Olha, gente, é isso. Teve essa tragédia aí porque o Cristo crucificado é escândalo para os judeus. É escândalo para crente. É escândalo para conservador. É escândalo para quem se sente vice-deus. E é loucura para quem exerce o pensamento demais para entrar nessa viagem. E aí, entre o escândalo e a loucura, só vem, vai vivendo, vai se relacionando comigo. E aí não tem estudo bíblico de domingo de manhã que te convença de nada. Estudo bíblico só aponta direções. Os portais estão abertos. Quem vai conhecer é quem mergulhar nisso aqui. Amém? Vamos voltar aqui. Senhor, nós te agradecemos pela tua infinita revelação. Nós te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós. E o Senhor precisa se revelar a nós em muitos setores e lugares da nossa vida, da nossa intimidade, dos nossos corações, ó Pai. Sim, ó Deus, desde essa coisa mais teológica que a gente tentou falar aqui, até essa coisa mais simplória, Senhor. O Senhor precisa ocupar o lugar que os vícios ocupam na nossa vida. O Senhor precisa salvar a nossa, como diria o Carlos Drummond de Andrade, né? O amor bate na porta, o amor bate na horta. Querendo mostrar que o amor, ele bate nos nossos sentimentos, mas ele também passa pelas nossas veias. E o verbo eterno que tu és precisa entrar na nossa porta, na veia porta. O verbo eterno que tu és precisa entrar na nossa aorta, nos nossos corações, nas nossas vísceras, nos nossos pensamentos, no nosso medo, no concurso que a gente vai fazer, no emprego que a gente não consegue, no emprego que a gente não vai conseguir, porque a gente precisa conseguir se relacionar contigo. Mas o Senhor precisa ser verbo eterno nesses lugares. É por isso que eu peço ao Senhor que o Senhor cuide de cada adolescente presente nesta manhã, que o Senhor cuide de cada adulto frustrado. Todos nós somos adultos frustrados aqui nesta manhã. Que nós tenhamos alegria, vida e graça diante do Senhor. Que nós vivenciemos, ó Pai, essa glória eterna que o Senhor quer nos dar em cada passo que a gente dá, em cada palavra que a gente diz, em cada oração que a gente oferece a Ti. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe o dia de cada um, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor traga respostas à vida de cada um e que a gente não fique nesse terreno pequeno de ai, Jesus, me dá emprego, ai, Jesus, cura a nossa enfermidade, porque isso é muito pequeno perto da glória que o Senhor quer nos dar. Por isso eu rogo ao Senhor que nós possamos nos jogar aos Teus pés e buscar ao Senhor enquanto se pode achar, para que todas estas coisas nos sejam acrescentadas, posto que solucionadas. No nome santo de Jesus. Nós te pedimos, abençoe o dia de cada um, abençoe a semana de cada um, enche cada um do Teu Espírito, da Tua vontade, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.